Hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente. Olá, é a Jéssica, tudo bem? Bem-vindo ao Native Portuguese. Se esta é a primeira vez aqui, bem-vindo. Se és um aluno recorrente, também bem-vindo. É um prazer estar contigo. E vou apresentar-vos o que eu considero ser um bom método para ficarmos alinhados durante 2022 a aprender uma língua. E neste caso, a aprender português europeu. Muitos de vocês estão a aprender português ou vão começar a aprender português em 2022. O desejo de aprender numa nova língua é um dos mais comuns na virada do ano. Pensamos em perder peso, aprender uma nova língua, começar a correr, mudar de trabalho, mudar de país. É uma das alturas do ano que nos é pedido mais reflexão, mais ponderação. A vida é muito complexa, principalmente a vida de um adulto, por isso vamos tentar fazer isto de uma forma mais equilibrada e que funcione para ti. Aliás, tens sempre que encontrar o que funciona melhor para ti. What feels good? As 4 principais questões te vão guiar neste processo. Temos que pensar em when, quando vamos fazer isto, what, o que vamos fazer, why, porquê que vamos fazer isto e how, como vamos fazer isto. Vamos rever este vocabulário. Quando, when, what, o quê, why, porquê, how, como. E sim, parece exatamente igual. I eat. Eu como. Exatamente igual. Só que significam coisas diferentes e tu compreendes isso através do contexto da frase. When. Quando. Como é um projeto, é importante pensar de forma temporal. Ou seja, pensar um pouco na gestão de tempo deste projeto. E por isso eu vou dividir em 4 principais períodos. Anualmente, trimestralmente, mensalmente. Vou pensar o que é que eu consigo fazer num ano, em 3 meses, num mês e numa semana. Por exemplo, podes ter o objetivo de te dedicares à língua portuguesa 400 horas por ano. Isto seria mais ou menos 100 horas por trimestre, 33 horas mais ou menos por mês e 8 horas por semana. No primeiro mês vais querer fazer demais, ou seja, overdo it. Não é preciso. É uma maratona esta caminhada, é uma relação que estás a tentar estabelecer com a língua. Por isso, ter pressa não te vai ajudar. What? O quê? O quê? Aqui eu sugeria fazer um exercício de yes and no discipline. Ou seja, colocas num papel, escreves objetivos que tu tenhas. Por exemplo, falar 5 minutos de seguida com um nativo sem usar uma palavra em inglês. Este é um objetivo extremamente ambicioso se tu és iniciante. Pedir comida no restaurante. Ou, por exemplo, pedir direções. Ou também podes ter como objetivo apresentar-te a ti próprio. Estes objetivos são de níveis completamente diferentes. E por isso, deves ter a disciplina de dizer yes or no. Neste trimestre eu acho que consigo fazer yes or no. E o que tu achas que é demasiado ambicioso para agora, põe no não. Não vais dedicar a isso agora, mas está escrito, tu não te vais esquecer. Vais ter sempre algo to look forward, vais ter sempre algo para olhar adiante e vais escolher algo que está dentro do teu controle também. Para conseguires fazer uma gestão do que tu consegues fazer, do que é que tu ambicionas fazer. O porquê, que é a parte da motivação, eu acho que é dos mais importantes. Se não tivermos um porquê claro, não vamos conseguir alcançar os nossos sonhos. Por exemplo, eu comecei a aprender inglês porque eu queria conectar-me. Eu queria ter a capacidade de falar com qualquer estrangeiro que está no Algarve. Eu queria perceber o que as pessoas estão a dizer. Eu tinha tanta ambição, eu queria tanto conectar-me com mais pessoas para além dos portugueses, que foi a minha motivação. Eu queria saber o que era isso. Eu queria saber o que era viver num país onde é que falamos inglês. Eu queria viajar à vontade. Eu queria ter mais poder de escolha. E por isso é que comecei a aprender inglês, mas neste momento a minha ambição é aprender turco. Porquê que eu quero aprender turco? O meu namorado é turco, eu já fui à Turquia, passei 6 semanas na Turquia este verão passado e eu tive uma excelente experiência. Eu adorei o país, adorei as pessoas e conheci uma amiga do meu namorado, que é a Berna, e ela foi super querida, fez-me sentir em casa, fez-me sentir acolhida. E por isso eu adorava ter uma conversa com ela em turco. O meu statement é: eu quero falar turco com a Berna em 2022. Vamos tentar adaptar ao teu caso específico. Eu quero compreender melhor português para
e completa. Para me sentir mais conectado, para falar com a minha vizinha, para falar com os pais da minha namorada. Para o quê? O que é que motiva? E assim que tu tiveres o teu statement, imprime e põe no teu escritório, na tua cozinha, põe num sítio na casa, para te lembrares diariamente o porquê de estás a esforçar tanto. Mantém-te focado. Às vezes com a vida esquecemos-nos e isto é só um lembrete do porquê. Finalmente chegamos ao how. Como? Como? O como eu gosto de pensar um bocadinho de acordo com esta sigla. M-I-E. M-I-E. Mimic, immerse, enjoy. Mimic, immerse, enjoy. Mimic os nativos, ou seja, tens que ouvir com muita atenção o que está a ser dito, mas também tentar reproduzir o máximo que tu consegues de acordo com o que estás a ouvir. E para isso tens de trabalhar o ouvir, para falar o mais natural possível. Immerse. Rodeia-te nesta cultura, não só na língua, mas na cultura. Por exemplo, podes ter ímãs em casa, Portugal, podes ter uma pequena bandeira, podes ter uma imagem de onde é que tu queres ir, podes estar a ouvir música portuguesa constantemente, podes mudar as definições do teu telemóvel para português, podes mudar o computador também para teres uma parte em português, podes começar a adaptar-te a estar rodeado de português. Aproveita, tenta aproveitar com conteúdos que tu realmente gostas. Por exemplo, se tu gostas de música, ouve o máximo de música possível. Eu conheço pessoas que aprendem português a ouvir rap. Aproveita, ouve rap. Se gostas de telenovelas, vê telenovelas portuguesas. Adapta o teu português a algo que tu vais gostar. Adapta. E nesta adaptação pensa quem é que tu querias ser nesta língua. Quem tu queres ser a falar a língua vai guiar muito o teu processo. Como o vais fazer, como vais lá chegar. E calma aí, não te vais embora. Então, eu tenho algumas dicas de apps que tu podes utilizar para melhorar o teu português. Por exemplo, podes usar o Memrise. É uma app paga, mas é muito melhor do que o Duolingo, porque o Duolingo só tem português brasileiro e não português de Portugal. Por isso, Memrise pode ser a tua solução. Podes também usar a app do Practice Portuguese. Também é paga, são 15 euros por mês, mas que pode valer bastante a pena. Podes usar o YouTube, é grátis. Tens que escolher um canal que tu gostes e, nomeadamente, podes manter-te atento ao meu canal ou outros canais semelhantes. Tens o Language React. Eu já fiz um vídeo sobre isto. Eles dão-te a possibilidade de teres legendas duplas no YouTube e também na Netflix. Por isso é só fazer download, tu usas o Chrome, pões lá a aplicação on e podes utilizar, chama-se Language React. Podes ver aqui num link, acho que está deste lado ou deste, e a Audacity, que te ajuda a fazer slow down ou a acelerar o som. Isto pode ser ótimo para tu compreenderes alguns sons que tu pensavas que não estavam na frase, mas que afinal estão. E a Audacity é grátis, por isso é um bocadinho difícil no início de perceber o sistema, mas facilmente vais lá. Podes ter o Notion, que é um género, um System Database, e no Notion podes, por exemplo, colocar os teus objetivos, podes colocar links, podes colocar PDFs, e o primeiro pacote é grátis, por isso eu aconselho o Notion. Depois tu usas Anki Deck. No início não é tão fácil de utilizar, é parecido ao Audacity, é preciso um bocadinho de estudo, mas facilmente também vais lá. E podes também utilizar o streaming services como Netflix, onde podes ver a Glória, HBO, Três Mulheres, é uma série portuguesa ótima, ótima, e a Prime, a Amazon Prime, que tens um filme ótimo que é Snu, que dá para compreender um pouco sobre Portugal dos anos 80 e perceber de onde é que veio o nome do aeroporto do Porto de Sá Carneiro. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Diz-me se tens outras dicas, gostarias que eu falasse mais profundamente sobre algum destes temas. E boa sorte para os teus estudos. Eu vou dedicar-me ao turco, tu vais dedicar-te ao português e juntos vamos conseguir conectar-nos com mais pessoas. Beijinhos, até para o próximo ano, 2022. E calma aí, não te esqueças das 12 badaladas, comeres 12 passas. Com cada passa podes pedir um desejo, por isso não te esqueças de pedir os teus desejos e celebrar a entrada de 2022. Ano novo, vida nova, mas com consciência e com calma interior. Beijinhos, até para a próxima. Subscreve e comenta. Tchau, tchau! Boas festas e até para o ano!